Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao consultório do Porto Canal, este que é o programa de saúde. E eu, como já tenho, alguns anos de Porto Canal, alguns anos de consultório, já me sinto à vontade para partilhar com os meus queridos telespectadores que às vezes uma apresentadora ouve coisas neste auricular que nem imaginam. E que quando são ditas assim, uns segundos antes de entrarmos em direto, tem um impacto, enfim, tinha que partilhar porque o impacto é tão brutal que de facto me deixa quase sem palavras, mas como o dever de apresentar este programa tem que ser maior, é isso que eu vou fazer. Vou continuar então a apresentar o programa consultório, como faço diariamente, e depois, quando o programa acabar, quem sabe ir lá em cima e conversar com o realizador deste programa, para que ele tenha mais calma no momento em de me dar a contagem dos 5 segundos e desabafar certas coisas antes de entrarmos para o ar. Posto isto, vamos falar hoje de sono e sexualidade. Vamos então perceber a relação entre as duas coisas. É com muito gosto que recebo mais uma vez aqui no nosso consultório, e ainda bem que é mais uma vez, é sinal que o meu convidado gosta de cá vir e nós gostamos muito de o receber. Dr. Anselmo Pinto é o meu convidado, é o responsável pela Clínica do Sono. A especialidade é a otorrinolaringologia. Se bem, senhor doutor, que eu quase que arrisco a dizer que o senhor doutor tem uma data de especialidades. Estávamos aqui numa conversa fascinante e eu gostava muito que os telespectadores pudessem ter acesso também às coisas fantásticas que o senhor doutor, pelas quais se interessa e pelas quais partilha connosco. O senhor doutor parece formado em neurologia, psiquiatria, eu sei lá, doutor, há aqui uma data de áreas que o fascinam e que o senhor doutor gosta de estudar. Gosto muito. Não fica só pelo nariz e pelos ouvidos e por aí. As neurociências, a mim, fascinam-me. E o contacto com o doente, não é uma coisa que me agrada muito, vê-lo como um todo. E aprendi muito com os doentes. Eu tinha um professor meu que costumava dizer que antes de ser médico eu sou homem. Se não for um homem, nunca serei bom médico. Não é? É verdade. E, portanto, quer dizer, tudo que nós possamos ler e estudar sobre as neurociências, sobre o comportamento humano, as relações são muito importantes. Ainda bem, e nós devemos fomentar as relações. Elas são importantes no dia-a-dia, são importantes em conhecermos a nós próprios e termos aquela capacidade, aquela resiliência de mudar alguma coisa. Muito bem, Sr. Doutor. Hoje, mais uma vez, vamos falar de sono, porque é de facto a área à qual se entregou, digamos assim, com esta Clínica do Sono também. Vamos perceber então o que é o sono e depois a relação que tem ou que pode ter com o sexo, e vamos deixar bem claro aquilo que no último programa que o Sr. Doutor cá veio ficou por falar, que foi esta questão da sexónia, que vamos também aprofundar para também lá em casa ficarem a perceber. Já sabem que o Sr. Doutor vai ficar comigo para a segunda parte, por isso após o intervalo vão poder fazer questões, colocar questões aqui em direto no nosso programa. Para isto basta que se inscrevam através do nosso número de telefone 229538525 ou através do nosso e-mail consultório@portocanal.pt. São estes os nossos contactos, espero então que se junte a nós neste programa, que de facto é um programa que vai com certeza agradar os telespectadores. Porque o Sr. Doutor, de facto, primeiro essa sua forma de estar, essa sua calma com que conversa, eu acho que agrada a qualquer pessoa porque nos transmite assim coisas muito positivas. E depois porque é um excelente conversador, não é, Sr. Doutor? Gosta de partilhar. Gosto de partilhar. Isso é muito importante e é muito bom porque se sente isso. Sem isto não há humanidade. É verdade, é verdade. Sr. Doutor, vamos começar pelo sono. Vamos perceber afinal o que é o sono, que ainda é quase uma incógnita. Continua a ser. Continua a ser uma incógnita. Se formos falar de dados científicos ou de base científica, sabe-se muito pouco. Pois, quer dizer, veja, que o sono já há 3000 anos antes de Cristo, os reis da Babilónia não interessavam-se pelo sono. Inclusive anotavam em tábuas de cera o que é que sonhavam. Achavam que aquilo teria algum significado. E, portanto, ao longo destes milénios, a pergunta era a mesma. Porquê é que sonhamos? Porquê é que dormimos? Por incrível que pareça, com toda a tecnologia hoje, há teorias, mas provar exatamente porque dormimos, não conseguimos. Uma coisa é certa, se 1/3 da nossa vida é passada a dormir, tem que ser importante. É verdade.
É verdade. Isso tem que ser. E já há alguns dados interessantes, não? De saber que, por exemplo, é uma das fases onde nós eliminamos toxinas do cérebro. Há uns espaços, quando a gente olha para um cérebro, vê aquelas linhinhas, aqueles espaços, aqueles intervalos entre a massa, entre o cérebro, e esses espaços aumentam 60% durante o sono. E há um líquido chamado linfático, não é? que é eliminado do cérebro, portanto, limpa o cérebro. Portanto, Essa é tida como uma das funções do sono. É conseguir a limpeza dessas células. E, por outro lado, também a memória. Isso não há dúvida nenhuma. Há testes feitos em que, por exemplo, são postas as pessoas a fazer um determinado exercício e depois é verificado quanto tempo é que eles conseguem fazer aquilo, ao fim de quanto tempo repetem. E vê-se quantas vezes, por exemplo, um dos exercícios é fazer uma contagem aleatória, mas com uma determinada sequência. sim. E depois é pedido para eles treinam aquilo durante um dos estudos que eu vi, que demorava 2 horas a fazer estes movimentos. Ao fim de 2 horas já estavam muito bem treinados. Depois, 2 horas depois, era-lhes pedido para repetir. E eles repetiam e a diferença não era muita. Era chamado, no outro dia, os mesmos indivíduos, parte dos quais tinham dormido e parte dos quais não tinham dormido. Sim. Os que tinham dormido melhoravam cerca de 30%. Só pelo sono. Só pelo sono. É. Portanto, que ele tem uma função importante, tem com Tem, certeza. tem. Até porque nós já sentimos todos nós, na pele, o que é a privação do sono, com certeza, em algum momento, e sabemos que ficamos mal. Pois, e muitas vezes nem nos apercebemos que nós, nas últimas décadas, roubamos mais de 1h30 de sono. Isso é muito importante. Dormimos menos agora, Sr. Doutor? Menos, muito menos. Porquê? Por causa do... Porque não temos respeito pelo sono. Menosprezamos o Então sono. a juventude A juventude não tem nenhum. Não, pois, mas é normal que eles queiram estar mais alerta, porque Querem viver tudo, não é? os jovens na adolescência já não é aquele conceito que tínhamos antigamente, que os jovens na adolescência são irresponsáveis e que têm um bombardeado de hormonas. Isto está ultrapassado. Nós sabemos é que eles estão numa fase de aprendizagem. Qual? É que dos 0 aos 12 anitos, quando há algum problema, quem é que se chama? O pai e a mãe. Certo. Depois, quando eles têm 22, que antigamente era dos 18 aos 19 ou dos 15 aos 16, que se fazia da adolescência, não. Hoje considera-se que dos 15 aos 22 ainda se está a aprender muito. Há uma parte do cérebro que faz como que uma poda e vai eliminar alguns tipos de relações, alguns princípios, e, portanto, é preciso desligar-se dos pais. Não é rejeitá-los. É contestar, é querer criar. E não é por acaso que os jovens, os adolescentes nestas idades, as maiores criações do mundo foram feitas nessa idade. É verdade. Não foram feitas com adultos. E, portanto, é uma fase de transição e o jovem precisa dormir 9 horas. E nós estamos a fazer isto, estamos a pôr jovens a dormir, a ir para a cama à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã e acordar à mesma hora. Está mal. Está mal. Higiene do sono. Higiene do sono. Não é, Sr. Muito importante. Muito importante. Já aqui falamos várias vezes e é sempre bom É um relembrar. bom alimento. É tão importante como qualquer outro tipo de higiene que fazemos todos os dias, não é? Por exemplo, sabemos, no assunto que íamos hoje falar sobre sexónia, se houver privação do sono, aí mais no adulto jovem e mesmo no adolescente, essas situações podem ocorrer, porque a sexónia é um bocadito o sonambulismo do sexo. É uma boa forma de explicar, porque provavelmente lá em casa não sabem o que é sexónia. Pronto, a sexónia Sonambulismo do sexo. É o indivíduo ter atitudes sexuais A dormir. completamente a dormir, não tem a noção absolutamente de nada. Portanto, está inconsciente. Está com os olhos abertos. É um estado modificado de consciência também. Portanto, o indivíduo tem movimentos, só que não tem a consciência de que está... E porquê é que os olhos estão abertos, doutor? Porque ele está numa em que o córtex cerebral está em parte em funcionamento, mas não tem um juízo crítico. E, portanto, o indivíduo... Isto ainda torna esta situação mais... É tão complicada que também não se sabe porquê. Sabemos que o álcool, as drogas,
o stress, privação do sono, são fatores predisponentes graves. Depois, Mas não justificam isto tudo, pois não? não, também não é assim tão frequente como isso. Sim, convém dizer. Não é frequente, mas é engraçado É curioso. interessante, é curioso porque depois que falámos, não é, apareceram mais pessoas a terem a coragem de dizer, olha, de facto, acontece-me isto, acontece-me aquilo durante a noite. Portanto, algumas importante coisas falar. não são. Abrir esta porta, não é? O sexo Soutor? é um tabu. E agora imagino que é um casal em que ele ou ela tem atitudes que são atitudes sexuais. Mas Atos, o Soutor aqui disse mesmo, é um ato sexual. É um ato sexual que pode ser de simples sons até o ato completo. O ato completo. Até à violação. Essa é talvez a parte, digamos, mais grave da questão. Pronto, e que para provar é preciso, não é assim, como é óbvio, não é? Os advogados, principalmente em países como nos Estados Unidos, não é? Depois de saberem que havia isso, não é também depois ia-se juntar isso para justificar algumas coisas. Claro. Entramos aí num campo perigoso também, não é? É difícil provar que é verdade, mas é muito mais fácil provar que não é verdade. Pronto, já não é mau. Então vamos perceber como é que se diagnostica, como é que lhe chamam, este distúrbio? É um distúrbio de sono. É um distúrbio. É um distúrbio de sono. A sexónia é um distúrbio de sono. Como é que se diagnostica? O que é que o doutor precisa de reunir para perceber que o seu doente, de facto, tem ou sofre principalmente uma história clínica e do parceiro Sim. que teve. Quando há um parceiro. Quando há um parceiro. Quando não há, é mais difícil porque a pessoa não tem noção. Claro. Agora, pode aparecer, e às vezes acontece, lesões, porque isto pode ir a situações gravíssimas, não é? Da pessoa se magoar. De se magoar a si próprio sem dar conta. Porque quando acordam, eu relembro-me do doutor dizer no programa, quando esteve cá, que não há memória de nada. Quase nada, em princípio nada ou quase nada. Um bocado aquilo, o que é que aconteceu, porque a pessoa pode, normalmente o parceiro ou a parceira, não é? Sente-se um bocadito, digamos, usada, porque, claro. porque não consegue interagir com a pessoa, quer dizer, a pessoa está a ter sexo, parece que está acordada, a primeira vez ainda vai que não vai, mas a segunda vez já não é assim. Depois, normalmente é acompanhado de uma certa violência e de uma certa sem vontade e sem consciência do que se está a fazer. E as pessoas notam. E depois junta-se isto a desconfiança, junta-se isto a vergonha, junta-se... É difícil para ambas as partes. Claro que é. Portanto, os casos, eu estou-me a lembrar que isto em 93, quando foi descrito a primeira vez, e pouco antes eu tinha começado com um laboratório de sono, de fazer os testes, as polissonografias, e lembro-me da técnica que trabalhava connosco, quem trabalha, dizer que tinha havido qualquer coisa que o sujeito que lá estava não é, se tinha masturbado. Durante o sono. Durante o sono. E aquilo, sinceramente, meia culpa, não é? Na altura não se sabia nada sobre o assunto, não é? E interpretou-se aquilo como uma situação muito desagradável. O indivíduo não tinha escrúpulos nenhuns. Exatamente, quase uma falta de respeito. Quando, afinal de contas, o homem não é, muito possivelmente, não é, nós já tentamos até tentar encontrar com ele já há uns anos e não conseguimos. Mas é muito possível que tenha sido um ato, uma involuntário. Um acto involuntário e inconsciente, absolutamente. Doutor, se de facto isto foi descrito há tão pouco tempo, imagino que ainda haja muito pouco, lá está descrito sobre isto. Há investigação à volta da sexória? Há muita investigação feita por isso, mas por incrível que pareça, mesmo com as técnicas mais modernas, os PET scans, em que se mede não só as ondas cerebrais, mas nestes PET scans se faz a atividade cerebral, porque nós temos no nosso cérebro grupos, áreas dedicadas, por exemplo, Sim. ao sexo. Mas, quer dizer, áreas quase que dedicadas ao sexo por criação. Depois temos ligadas também ao prazer. E depois, dentro dessas áreas, nós vamos cada vez especificando mais. E o PET scan vai a medir essa atividade. E, portanto, nós, com esses doentes, não é, faz estes estudos. São estudos difíceis, são estudos complicados, porque provar não é fácil. Não é fácil. E perceber uma causa também não é causas fácil. Não é fácil. E depois é importante diagnosticar quando há suspeita, porque às vezes
estas patologias depois dão, ao fim de alguns anos, são quase que premonitórias, não é? Quer dizer, quando estes indivíduos têm algumas destas perturbações, não são estas, mas outras, principalmente o sono REM, que é uma das fases do sono, podem nos dizer que assim, este indivíduo tem grandes probabilidades, ou maior probabilidade, de vir a ter, por exemplo, Parkinson, ter Alzheimer, de ter uma situação que há uma deficiência múltipla de órgãos. Portanto, isto são situações que às vezes antecedem 15, 20 anos antes. Impressionante. Nós podemos distinguir aqui por género, ou seja, os homens ou as mulheres são mais propensas a este distúrbio ou não? Sim, há um estudo que diz que sim, que há uma maior propensão para os homens. No entanto, começam-se a fazer mais estudos e a verificar que são menos evidentes nas mulheres, por exemplo. Portanto, passam mais despercebidos. Consegue-se perceber, não é? É mais, o ato sexual é o no ato homem sexual, exatamente. é mais notório, digamos. Mas é digamos importante assim. pelo traumatismo que causa à pessoa e ao parceiro, quer dizer, porque se não se fala, mais uma vez, se não se usar relações, falar, o doutor disse muito bem, que é a base de tudo, não é? Tudo. Tens aqui um problema durante uma vida inteira, provavelmente, sem se tratar. Tem tratamento. Não temos um tratamento assim, porque, felizmente, muitas disto têm fatores precipitantes. E às vezes nós temos tratamentos químicos para isso, não é? Mas temos também tratamentos de higiene do sono, cuidado, ver se existe, por exemplo, apneias do sono. Porquê que a apneia pode estar aqui relacionada? Por causa da oxigenação cerebral, por causa do stress que depois causa, por causa do cansaço. Portanto, isto são tudo situações que podem contribuir para que apareçam estas perturbações do sono. Doutor, esta sexónia, é completamente diferente da questão dos sonhos eróticos. Sim, o sonho erótico, o indivíduo está mesmo a sonhar. Está mesmo a sonhar? Está a sonhar, está imobilizado. Nós temos aquelas duas grandes fases do sono, fase não REM e REM. Isto tem a ver com movimentos rápidos dos olhos. E na fase de movimentos rápidos dos olhos, nós estaríamos, digamos, estamos e devemos estar imobilizados. Nós recebemos informação do nosso cérebro que nos dá ordens com libertação de determinadas substâncias e inibição de outras que nos põem como que paralisados. Portanto, nós não passamos ao ato. Mas um homem pode ter uma ereção durante um sonho erótico? Pode ter inclusive orgasmos, quer dizer, mas não é patológico, não é, quer dizer, pode não ter a ver, e mesmo as mulheres, às vezes, e homens podem ter um sentimento de culpa por causa disso, indivíduos casados, não é? Mas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá está, aí teríamos que ir à interpretação dos sonhos, não é? Lá está. E aqui traria-nos para uma conversa também. Pois, porque o importante é que as pessoas se abram, que conversem, que expliquem, que vejam, porque depois é fácil de entender. Devem falar com quem, doutor? Primeiro um com o outro, entre casais? Primeiro um com o outro, acho que é muito importante, mas depois... Mas é difícil de aceitar que o parceiro teve um sonho erótico, ou não? Pronto, quer dizer, vamos lá ver, as pessoas não têm que estar a dizer tudo o que têm, não é? Mas o que eu quero dizer é, se de uma das partes houver uma suspeita, houver uma atitude, que falem abertamente, olha, ontem à noite aconteceu anda-se a passar isto comigo. E passou-se isso ontem contigo, não é? Vamos discutir, vamos falar com alguém. Essa abertura é importante. E vamos falar com alguém que possa dar uma opinião válida. Quem é esse alguém, doutor? Que se interesse pelo sono, que se interesse por estas... Um especialista do sono. Um especialista do sono. Os sexólogos. Alguns psicólogos estão a par, e muitos psiquiatras estão, mas, quer dizer, sinceramente, eu conheço muitos colegas meus que não fazem a mínima ideia o que é sexónia. Que engraçado. Porque é um assunto que fica... Na gaveta. Vai ficando um bocadinho na gaveta. Fica porque, quer dizer... Mas porque há poucas pessoas a sofrerem deste distúrbio ou porque, de facto, há um enorme tabu à volta dele? Há um enorme tabu. É um bocadinho de tudo. E muito, eu tenho vergonha de dizer que o meu marido, que a minha mulher faz isto. Tenho vergonha de dizer que eu faço isto. Mas não se tem de ter vergonha porque já percebemos que são atos involuntários. Exatamente. São inconscientes, a pessoa não tem consciência que está a fazer, há tratamento e muitas vezes só o sabermos isto podemos levar a tratar outras patologias que estão associadas. Como o doutor disse, ou que podem depois vir mais tarde. E que podem vir mais tarde e que, se nós soubermos de antemão, nós podemos não curar. Claro. Hoje, por acaso, já começa a haver atitudes de curar, né? Daquela parte em que o nosso cérebro que tem neuroplasticidade
e neurogénios, a capacidade de se mudar. Nós os dois, quando sairmos daqui, as pessoas que nos estão a ouvir, Sim, quando nós acabarmos, estamos diferentes. estamos. Vamos pensar, não interessa se é melhor ou pior. Vamos pensar diferente. Vamos pensar diferente, Sim. vamos ter outras ligações. Sim, sim, sim. E Mais, isso- mais isto- informação, menos informação, Pronto, opiniões isto faz com diferentes. que nós, as nossas ligações cerebrais nos tornem diferentes. E por isso, a base de toda a vida deve ser relacionar-nos. Porque eu, para ter consciência de si, tenho que ter consciência de mim. Mas eu não posso ter isso se não nos relacionarmos. Quer Claro. dizer, portanto, e não é por acaso que crianças que foram postas Violentadas. isoladas, em casos de crime, é evidente, não é? Depois não têm um cérebro muito primitivo. Há aqui alguma ligação entre pedofilia e sexónia ou não? Ou pessoas que sofreram de atos de Pronto, pedofilia? depois, isto é outra situação, é que quando nós vamos verificar, ou melhor, os estudos que se fizeram isso, pode ter a ver com situações adversas em criança. Traumáticas. Traumáticas. Não quer dizer que seja só porque, quando se fala da diversidade na criança, claro que a violação e bater é o ato mais, digamos, animalesco do ser humano, que não consegue compreender, não é que está a falar com uma criança, com um ser humano. Que Claro. não aceita que alguém esteja a conversar consigo, não é? Se não concordar consigo, que lhe dê duas bofetadas. Porque é que devemos fazer isso à criança? Ela está a aprender. Exatamente, uma criança que não E, se pode portanto, sequer a defender. diversidade tem a ver com maus tratos diretos, ou, por exemplo, se algum dos seus progenitores se droga, se tem problemas alcoólicos, se dão mal, se gritam, se há gente na cadeia, se estamos em períodos de guerra. Portanto, isto são traumatismos das crianças, não é? E que depois se podem refletir em Nestes situações em que o comportamentos. cérebro tem explosões e não consegue controlar. Doutor, isto há alguma idade mais, também ela, mais propícia, digamos assim, para a sexónia? É habitualmente verificada, por exemplo, em 30 adolescentes ou não? nos Na idade adolescentes, normalmente na idade adulta, nos adolescentes já adultos, adultos jovens, muito jovens. Nós não consideramos Portanto, as adulto, crianças não têm este tipo, Não, até não, porque não não, têm ainda noção da sexualidade, é isso? Não tem. Não tem e Não está- devem ter. Não está desenvolvida, porque quer dizer, a sexualidade, nós quando nascemos, já temos naquela Claro. parte do cérebro mais primitiva, que tem 300 milhões de anos, nós temos lá uma parte qualquer, não é, que está destinada, que nós sabemos que está destinada À à sexualidade. reprodução. Depois é que nós vamos evoluindo e vamos criando na adolescência. Há aqui alguma regra, ou o doutor, isto é um bocadinho fora do tema, mas nós devemos educar, devemos explicar às crianças a sexualidade ou educá-las nesse sentido, na sua opinião, a partir de quando, doutor? Porque parece-me que cada vez também tentamos fazer tudo mais cedo. As crianças ainda não têm esta capacidade de entender a sexualidade, nem devem, pois não? O não devem depende muito da criança, da situação e disto tudo. Quer dizer, tem uma Aquelas opinião. brincadeiras dos namorados, com 5 anos ou 6 já tens um namorado, não tens, dás beijinhos, não dás. Isso é fomentar, é que é errado. Quer dizer, deixemos as Não crianças... devemos, não é? Eu acho que não, quer dizer, acho que devemos deixar as coisas ao seu tempo, não devemos é criar os tabus. Certo. Exatamente. Não é? Nem Quer por um dizer, lado tornar a tudo muito... criança vê a outra criança despida, não devemos fazer, olha ali, olha acolá. Quer dizer, Exatamente, deve ser agora, tudo natural. se a criança fizer menção de ver, vamos explicar. Não precisamos estar a falar a nível do celular, a nível dos gametas, a nível disso, quer dizer, podemos falar De uma forma natural, natural, tornar as coisas naturais. porque no fundo o sexo é isso mesmo, não é, isso, é doutor? natural. É a coisa mais natural. É natural. É o que nos permite a todos estarmos cá. Exatamente, quer dizer, e não termos estes tabus e estas situações sexistas, não é? Que nós acabamos por nós fomentar indiretamente. É verdade, é verdade. Doutor, falou-nos do tratamento, disse-nos que havia, de facto, depois de diagnosticada esta sexónia, que pode ser tratada com alguma ajuda de químicos, mas para além disso, deve haver aqui uma terapia paralelamente? Nós sempre que falamos em tratamento, seja que género for, mas do sono, nós devemos sempre ter em linha de conta que os químicos é a última situação. Nós devemos ver o indivíduo como um todo. Se ele tiver, por exemplo, uma apneia obstrutiva, se ele tiver uma perturbação do sono REM,
que são perturbações do sono, devemos procurar tratar as situações e ver, tem situação coincidente, vamos tratá-las. Se não tem, e isto é aquilo que nós chamamos de ignorância da nossa parte, que é muito, mesmo de nós que tratamos, ou mesmo dos cientistas que não fazem outra coisa, senão tratar algumas perturbações do sono, portanto, continuamos com uma grande ignorância, mas cada vez vamos sabendo mais. Essa ignorância não o deixa pensar porquê? Porque é que não conseguimos chegar mais longe, explorar... Ainda não conseguimos. Mas porquê, doutor? Porque é muito... Veja, nós estamos a falar da mente humana. Pois estamos. É talvez a maior das incógnitas, não é? Estamos a falar do que há de mais intrigante, não é? Porque é que eu gosto, porque é que eu amo, porque é que eu odeio, não é? Exatamente. Mas é por isto, por esta razão, é aquela célula, aquele grupo celular que se modifica, não é? Porque é que somos premiados? Porque é que se eu lhe der 100 euros para gastar, se gastar consigo, tem um determinado sentimento, se gastar com outra pessoa, nós medimos o chamado reward que tem, é superior. Porquê que isto acontece? Porquê? Quer dizer, é o nosso cérebro, quer dizer, é a nossa mente. Acredita que nas próximas décadas vamos desvendar aqui mais sobre décadas? Não. Ainda estamos cá para ver, não? Quer dizer, a evolução é tão rápida, não é? Mas nessa área é muito lenta. Era aquilo que o doutor dizia há 3.000 anos antes de Cristo, já faz 5.000 anos. Sabe-se pouco mais? Sabe-se muito mais. O que nós temos é a noção de que se nós formos para as teorias quantum... Também gostava, também um dia podia vir cá falar disso, doutor. Não sou especialista nisto. Mas então traga-me um especialista. Para a próxima vez falar de sonhos, não é? Mais a fundo. Acho que é. Não é? Não vai dar uma conferência depois da manhã? Sim. Então faça publicidade. É aberto ao público, não? É aberto ao público. Então faça lá, é em Braga, não é? É em Braga, não é? Estamos a sair para a primeira parte. A nossa produtora, a Cátia, ia passar agora o site, eu julgo que é da Clínica do Sono, que é sempre simpático também para as pessoas que quiserem encontrar-se com o doutor Anselmo Pinto, saberem onde o encontrar. E o doutor vai estar então na Universidade... Não, na Biblioteca Municipal de Braga. É na Biblioteca Municipal, peço desculpa, mas foi a convite de uma universidade, não foi, doutor? E o que é que vai lá fazer? Diga-nos lá. Vamos falar sobre sonhos. É interessante. E quem é que pode ir assistir? Toda a gente? Toda a gente pode ser que esteja A que horas é? Quando é? Às 9h30 da noite. Olha, uma hora ótima, mas é boa hora. Às 9h30 da noite de Não é uma aula. Não é uma aula. Não, é conversarmos. Conversar. As pessoas podem intervir? Relacionarmos. Relacionar, é muito bom. As pessoas podem intervir ou não? Podem, não, devem. Devem intervir. Devem. Portanto, a partir das 9h30 da noite, na Biblioteca Municipal de Braga, o Dr. Anselmo Pinto vai lá estar. A entrada é gratuita? Gratuito. A entrada é gratuita. Vai, com certeza que vai ficar, vai sair de lá está, transformado, não é? Como é que o doutor sabe um bocadinho? Saímos sempre diferentes, que é para melhor, mas aqui com certeza será para melhor. E fique atento então também a essa conferência, porque depois vai dar uma moto à próxima vez que o doutor cá vier. Pode ser, doutor? Vem cá falar de sonhos. Agora vamos ter que ir para intervalo. Daqui a pouco vai poder tirar dúvidas com o doutor Anselmo Pinto. Aproveite, digo eu, que o doutor está cá para responder às suas questões. Por isso, participe. 22953-8525 é o nosso número de telefone. Passamos o site ou não, que eu não vi? Passamos? Passamos? Bom, eu estava a olhar para o doutor estava a olhar para mim, viu o seu site ali a passar. Pois, eu também não, está a ver? Estávamos concentrados na nossa conversa, mas passou, ainda bem. Pronto, vamos para o intervalo, voltamos já. Beijinhos, até já.